Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova aqui, eu sou Bruno Loureiro. E galera, esse ano é um ano de eleição e eu acho que a grande parte da população não tem uma noção correta sobre os partidos, qual que são as ideologias por trás de cada partido. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, já participou aqui do podcast, segunda vez. É verdade. E ela é uma pessoa super gabaritada para explicar para a gente, dar uma aula sobre os partidos, as ideologias. Hoje minha convidada é a Fabiana Pinhata. Ela é formada em administração. Isso. Você pode me corrigir, hein? Tá certo. É formada em administração. Tem cursos na USP, em Harvard e Cambridge. Tudo isso mesmo? E Stanford eu fiz também. Meu Deus do céu. Fabiana, obrigado por ter aceitado novamente o convite para participar do podcast. É um prazer, Bruno. Eu fiquei feliz, viu? Eu disse na hora que eu recebi sua mensagem, eu falei, puxa, que legal, né? Falar sobre um assunto tão importante. Não que o nosso primeiro papo não foi sim, né? Mas falei bastante sobre mim, né? No Sim. primeiro, sobre a minha família, né? E sobre tudo que me fez chegar até Avaré, né? E ter essa história aqui. E hoje falar de uma coisa que envolve muito mais, né? É uma coisa que as pessoas vão poder tirar um proveito muito melhor, né? Acredito. Eu achei muito legal sua iniciativa. Acho que tá faltando isso mesmo, a gente fazer, né, tipo, tira dúvidas, um negócio meio... o que é que falam e o que você refuta, ou o que você fala que refutam, né? Para as pessoas poderem fazer também um juízo de valores, né? Porque é isso. Eu me vejo numa situação, exemplo assim, a minha família, minha mãe era faxineira, eu estudei escola pública minha vida toda, meu pai era mecânico e eu nunca tive dentro da minha casa um aprendizado sobre o que é um partido político, até mesmo o que o prefeito faz, o que o governador faz, essas coisas. Sim. E até mesmo na escola pública nas quais eu estudei, eu não tive nenhum um estudo sobre isso. E eu vejo que grande parte da população brasileira também sente essa carência de entender o que cada político faz ali, assim que é eleito, as ideologias dos partidos, porque hoje a gente vê essa polarização de todo mundo tomando um lado, mas em qual embasamento? Quais são as informações que estão levando essas pessoas a escolher um partido ou escolher um político e tomar essas decisões, né? Eu acho que está muito carente sobre uma informação para as pessoas, mas informações verdadeiras, sabe? Com embasamento, não histórico, né? Embasamento histórico. Mensagem do WhatsApp ali que o tio mandou no grupo. Então eu acho que a sua vinda aqui é muito para esclarecer isso para as pessoas. Hoje a gente tem vários partidos no Brasil e a grande parte da população não entende a raiz disso, né? Uhum. Eu acho que eu mesma, assim, no começo, quando eu votei a minha vida toda no PSDB, né, achando que eu estava fazendo ali um papel meio de social-democrata, mas eu entendi o social-democrata completamente diferente do que é ser social-democrata. Eu entendia a social-democracia porque você falou da sua formação dentro, né, da sua casa que não trouxe essa coisa política. Eu tinha um pouco disso dentro da minha família, porque a família de professores, a família da minha mãe, né? A gente falou muito da família do meu pai no outro podcast, mas a família da minha mãe é de professores, pessoal da educação, pessoas que a vida inteira trabalharam com conceitualização mesmo, né? Olha, isso é o conceito daquilo, através disso a gente chega naquele lugar. Era uma família de pessoas muito inteligentes nesse sentido, assim,
naturalmente você traz a política para dentro, né? Você acaba discutindo certas coisas, assim, naquela época quando eu nasci, em 76, você é mais novo que eu, né, Bruno? Sim. Então, era uma época do regime militar, então não tinha muito o que falar, né? A gente, na televisão, tinha ali um general falando, né? Uma pessoa ali que era um militar falando com a população, não tinha eleições, né? Quando eu nasci. Quando eu já era menina, né? Quando eu tenho a diretas já, lá por 81, ali que a gente sai do regime militar, que foi uma ditadura, porque ficou muitos anos no poder com os militares. Na verdade, eles tentaram conter um movimento comunista que estava se alastrando pelo mundo todo, não era só no Brasil. Tanto que em 1968 teve um evento muito famoso na França, que foi, né, dizem que chama o ano que nunca acabou. Logo depois desse ano veio o Woodstock, veio todo o lance do feminismo vem daí. Então, assim, a Europa já estava meio em 68, a gente teve um negócio aqui em 64, quer dizer, esse movimento comunista, ele saiu lá da Rússia com Lenin, Stalin, né, e toda aquela turma lá que, na verdade, foi um levante lá na Rússia contra um governo absolutista. Existia uma monarquia absolutista lá, que são os czaristas, né, os czares. Eles eram, né, pessoas, provavelmente, quem sou eu para dizer por que Lenin levantou o Manifesto Comunista? E por que ele, né, leu ali o Karl Marx e falou, nossa, é isso aqui que a gente tem que fazer, né, a gente tem que virar o jogo. Porque eu não estava lá, eu não faço ideia do que era ser súdito num lugar frio, gelado, como era lá a Rússia, com escassez de comida. Sempre foi um lugar muito complicado para chegar a comida, até né, geograficamente. Então, assim, esses reis, a mordomia que esses reis tinham, dizem que eles eram, né, que eles tinham tudo de bom e do melhor para comer, enquanto a população ficava trabalhando. Tem um documentário que fala que a população russa construiu um dos castelos, eu não sei se é o de São Petersburgo ou se é o Castelo de Inverno, ou se os dois são a mesma coisa, não vou lembrar agora, mas com as mãos, porque esses reis faziam as pessoas, entendeu? Então era assim, era um poder absolutista, era feio. E não era só lá, né, que tinha isso aí, isso daí perpetuou lá na Rússia, mas Napoleão foi absolutista, né? Não rei, mas ele era de uma monarquia que era, então se a gente for ver, isso era meio que tradicional ali na Europa, né? O pessoal manda quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí tem esse levante lá na Rússia, e aí esse proletariado, né, liderado por Lenin, depois Lenin morre, aí vem o Stalin, faz um negócio violento, né? Faz uma revolução violenta ali dentro, tem que entrar para dentro da história para ver direitinho como é que foi, beleza, isso daí tava só lá, era uma briga deles, era um negócio deles, só que isso cai para dentro da Europa. Isso, de alguma maneira, alguém ali na Europa também, meio que vendo ali, né, as pessoas ali, dizem que a escola de Frankfurt, que é uma escola de pensamento totalmente voltado para vertentes marxista, comunista, ela nasce daí. Daí os intelectuais da época ali da Europa falam, cara, vamos montar uma escola para a gente pegar o que aconteceu ali na Rússia, pegar o Manifesto Comunista, o Livro Vermelho, tinha um monte de nome, né, as coisas deles lá, e transformar isso em intelectuais. Então isso vem para o Brasil, acaba vindo aqui para o Brasil. Naturalmente, né? A gente, as fronteiras já não era como Sim. 1700, 1900 agora, a gente já tinha como chegar. Então isso chega aqui no Brasil, então o movimento militar vem para conter isso daí. A ditadura acontece para conter esse movimento comunista que estava avançando, e estava de fato, porque também tinha intelectuais aqui na época que também queriam derrubar governo e tudo mais, aquela república falida, que se a gente for também estudar a história do Brasil, a gente vai ver que né, o Dom Pedro sai de cena e aí entra uma república complicada, né? Uma república cheia de corrupção já desde o início, porque o Dom Pedro era criança quando assume, o pai. Então, assim, tem toda aquela história de não ter tido um preparo para liderar um país desse tamanho. Você imagina hoje, a gente tendo esse monte de ministério, esse monte de prefeito, né? Deputado, senador. Ainda tem um problema enorme para resolver. Imagina naquela época um imperador,
crianças, né, sei lá, resolver impossível. Então, assim, esse negócio se alastrou, ele cai, vira República Federativa do Brasil, vira nessa época. Aí acaba começando um movimento ali que também não devia ser dos melhores, né? Não devia ser coisa muito boa, porque a classe social no Brasil já começa a sentir, já começa a dar aquela destoada muito grande em termos de pobre e rico. Tinha aquela aristocracia, né? Aquela coisa, né? muito bem estabelecida nesse momento... antes da ditadura. Aí levanta, algumas pessoas ali percebem isso, jornalistas, algumas pessoas intelectuais percebem que está tendo um abuso ali talvez da República. Tinha muita gente boa ali na República, tinha muita gente que a gente tentou fazer a coisa certa ali, mas não conseguiu. Mas acaba que eles são vencidos, né, pelo lado político mesmo. Essa política tupiniquim, né, que eles costumam falar aqui no Brasil, porque não tinha uma escola, né, para formar eles, entende? Vem dessa... Esse movimento que viria a ser comunista no Brasil. Aí tem esse levante meio comunista, aí a ditadura vem de pessoas, vamos dizer assim, poderiam ser intelectuais que estavam na Europa e retornaram para o Brasil. Quem pegou isso daí? Quem fez música com isso? O Caetano, o Chico Buarque, aquela época lá que levanta os partidos políticos que tem ali o pessoal que... a foto do fulano, a Dilma foi terrorista porque assaltava banco. Era tudo nessa época aí. Eles estavam tocando terror aqui porque eles queriam derrubar o governo que estava. Aí o exército levanta para proteger o país, né? Pela lógica de um Estado-nação, o exército tem que proteger, né? Então ele levanta e assume o poder para conter isso daí. De fato ele contém, só que ele, em vez de devolver esse negócio rápido para uma eleição, eles ficam 20 anos no poder. Esse que é o problema, entende? Aí o abuso que não deveria ter existido começa a existir, um monte de abuso, né, Bruno? Assim, um monte de coisa que você vai ver, né? Aí entra tortura, entra aquelas coisas que aí a gente vai falando de coisas assim, né? Tem gente que defende isso porque acha que, né, terrorista tem que morrer, tem gente que fala, não, todo mundo tem direito à vida, tem direito ao perdão. Então, assim, você dizer sobre isso é muito de acordo com o que você vê na vida total, né? Por exemplo, assim, hoje iria existir esse movimento comunista no Brasil, foi brecado em certo momento, e depois foi também brecado a ditadura, né? Aí eu nasci em 1976, eu nasci no meio dessa ditadura. Então, por isso que eu digo, a minha família foi criada nesse ambiente. A minha mãe nasceu em 60 ali, meus avós, esses avós educadores, eles são criados e viram adultos e pais de família nesse contexto. Uhum. Eles não me contavam que esse contexto era ruim. Não é na minha família, ninguém ficava xingando a ditadura. Muito pelo contrário, eles tinham respeito pelos militares, porque eles talvez viam a vida de uma outra perspectiva, do tipo, olha, esse negócio não é legal, esse movimento comunista, a gente não está de acordo com o que eles defendem. A gente está de acordo com outro tipo de movimento. Talvez não seria que esse abuso que chegou a ser o dos militares. Mas disso eu tenho certeza. Então, eu cresci num lar onde, para mim, o militar, ele não era essa figura horrorosa. Fui para a escola, onde as professoras que eu tive contato também não diziam mal dos militares, diziam mal dos abusos que eles tinham feito, mas sempre pontuando que existiam pessoas que estavam fazendo um levante contra algumas questões muito sérias na sociedade, como paz, né, assim, mexerem muito com revoluções, eram pessoas muito bravas, assim, queriam sempre estar colocando as coisas, sabe, no sim ou no não, nós contra eles. Eram pessoas já desde aquela época, eles são assim, são reacionários e revolucionários. Com respeito à família, que eles eram muito a favor do feminismo. Aí eu fui criada nesse ambiente. Então eu entendi desde muito nova de que tinha dois lados muito diferentes no negócio. E eu já, na minha cabeça, eu já tinha falado, eu colocava assim, ó, entre o tanque de guerra e os guerrilheiros, com a faixinha lá de Che Guevara, eu vou pro lado do tanque. Eu tinha que escolher um dos lados. Na minha cabeça era assim, se esse negócio voltar, porque eles tinham medo, né, de voltar. Quando tem a direta já, em 1981, todo mundo foi pra rua, né, tal, beleza.
que legal, tá, mas a turma tinha medo dos militares voltar. Então, voltar e voltar tudo. E aí eu falava assim, aí eu pensava assim, não em 81, né? Porque eu era muito nova, mas eu lembro que já na 10, 11 anos, quando eu já conseguia entender sobre o assunto, eu lembro que eu pensava, sabe? Eu pensava assim, nossa, eu não vou ficar do lado do Che Guevara. Eu tinha horror de camiseta do Che. Eu não gostava de aqueles símbolos do anarquismo. Eu não gostava, o punho cerrado, eu já sabia que não era legal. Então, assim, a minha visão era outra de mundo. E eu fui vendo, eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 45, faz 35 anos que eu vejo que aquilo não se contradiz, entendeu? Assim, as pessoas continuam indo na mesma direção, assim, querendo fazer uma revolução à custa de algumas causas devidas, longe de mim dizer que não é, tanto que eu entendo o que aconteceu lá na Rússia, mas é uma coisa muito reacionária, muito revolucionária, sendo que a gente tem uma sociedade que está formada, é assim, né, Bruno? É você subir em cima da mesa e falar, essa mesa tem que quebrar. Essa mesa tem que quebrar, mas se você está em cima da mesa, e a hora que essa mesa quebrar, você vai gritar onde? Você vai gritar do mesmo jeito lá no chão, quebrado? Porque é fácil você gritar em cima da mesa, entendeu? Tem que derrubar, mas espera, você está gritando de um lugar que não é o lugar devido. O Brasil ficou nessa guerra até quando? Então, aí depois que vem as eleições, começa a ter ali partidos políticos que eram dessa vertente, quem que foi o partido político ali? Quem que tinha para ser? As pessoas que estavam ali antes no poder, só que elas viram outra coisa, elas viram um outro nome. Então vem o PMDB, vem dali, e aí vem um movimento comunista, vem dali, o Partido Comunista vem daí, tanto que o PCdoB aqui no Brasil é um dos partidos mais antigos que tem, se não me engano é o mais antigo. Então começa, aí o PMDB faz uma coisa mais assim, menos radical, mas ainda assim tinha uma visão que não era da militar. Concorda que o militar nesse momento ele representa uma posição diferente da posição desses outros? Porque eles estão contra, né? Eles são contras. Esse lado militar, hoje ele é meio conhecido como os nacionalistas. São as pessoas que defendem muito esse lado nacionalismo, né? da nação, do Estado, né? E assim, essa coisa do militarismo. Sim. Mesmo, né? E do outro lado, esses partidos, eles começam a se dividir em ideias, mas eles são da mesma mãe. Não tinha uma mãe ali diferente, entendeu? Eles são do mesmo movimento. E o PSDB vem daí, só que eu não tinha noção que era isso, assim. Eu vou ter noção disso quando eu tenho, sei lá, 35, 36 anos, há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, que eu percebi que tinha umas falas meio estranhas dentro do pessoal que eu ia votar. Então eu ia votar no Aécio, aí eu falava, cara, mas o Aécio fala umas coisas que não tem nada a ver com o que eu penso. Tem uma coisa errada. Quando estourou, vamos dizer assim, a guerra na Rússia, e eu vi um estudo que você começou a postar lá e fazer essas conexões do início, né? Né? De como que o pensamento enraizado, isso vem até hoje se proliferando, né? Então, acho que é isso que as pessoas não entendem, né? O que um movimento comunista tem enraizado dentro de um país igual o Brasil. E hoje a gente tem... Quais são os países que têm o movimento comunista como modo de governo? Isso, então, modo assim, de governo. Porque, por exemplo, o Putin, ou Putin, né? Cada um chama ele de um jeito. Ele é... Eu também entendi isso depois que eu comecei a estudar bastante sobre esse assunto. Aí você vai falar assim, Fabi, mas por que você começou a estudar? Você fez um livro de inteligência profissional e esse negócio foi acabar aqui, né? Como que esse negócio foi acabar aqui? Foi acabar assim, ó. Eu tinha a nítida impressão de que as pessoas que eu conversava, de que eu tinha uma com frio, eu vou colocar uma blusa aqui. As pessoas que eu conversava elas tinham uma predisposição a não serem inteligentes profissionalmente por causa da ideologia que elas defendiam.
Eu comecei... inconsciente até? Inconsciente. Comecei a pegar uma coisa ali do oprimido, do opressor, ali do negócio assim, mas você é rica, mas você é isso, mas você é aquilo, e por isso eu falava, gente, mas eu sou rica, mas estudei escola do Estado. Sou rica sim, né? Pra ele, que eu não era. Estudei escola do Estado, eu tive que passar na faculdade igual todo mundo, eu fui bolsista de uma fundação, eu tive que pegar ônibus para ir trabalhar, eu tive que viver do meu salário muito tempo. Mas seu pai sustentava, se você não fosse com dinheiro para sua casa, tudo bem, tava tudo lá, comida. Tá, mas isso não desmerece o que eu fiz, entendeu? Assim, eu entendo que as realidades são diferentes, mas a partir do momento que aí você começava a entrar no assunto, a pessoa, ela não votava na mesma pessoa que eu. Aí ela falava assim, você também vota no fulano, por isso. E começou, eu falei, meu Deus, pera lá. Tem alguma coisa que as pessoas estão levando uma vida baseada numa ideologia que elas nem conhecem, que é, por exemplo, isso que você acabou de me perguntar. Onde que tem comunismo hoje? O Putin, ele é um cara que ele não é comunista. Fabi, como que ele não é comunista? Não. Ele era do czarismo. Lembra aquela turma que eu contei no começo aqui, que foi lá e tirou os czares do poder? Ele era um cara que gostava dessa turma. Ele era dessa linha. Aí família dele segue a linha no livro dele ele fala que os pais admiravam, as pessoas da família dele admiravam o regime monárquico do czar. Então os comunistas assumem o controle da Rússia, ele nasce dentro desse movimento comunista dentro da Rússia, mas ele não é comunista na cabeça dele. Aí ele entra para a KGB foi Stalin ou Lenin, que se não me engano que criou a KGB, que era a inteligência russa, como tem o FBI que é americano. Ele vai trabalhar lá, mas as pessoas falam, Fabi, mas ele trabalhava lá. Eu falo, gente, mas vocês nunca trabalharam num lugar e vocês pensam diferente do lugar? É o conceito de conversão e compliance. Compliance e conversão. Compliance é quando o seu comportamento é mas sua cabeça é outra. Você está fazendo, por exemplo, um assalto. Uma pessoa chega para te assaltar. Aí você dá o seu dinheiro. O seu comportamento é de dar o dinheiro, mas sua cabeça não queria dar o dinheiro. A conversão é tipo o voto. Você vai lá e aperta o voto em quem você quer. Então, o seu comportamento e a sua crença é a mesma. Então, lá naquele momento, eles estavam em situações diferentes, né? Quando a Rússia, quando isso acontece ali com o Putin, ele começa a viver dentro da KGB. Só que o comportamento dele, provavelmente pelo livro dele, pelas palavras dele, pelo documentário dele, ele começa parece que ele está articulando ali um momento que ele um dia ia... Então, ser conforme. O que é ser conforme? A minha atitude e a minha crença ser a mesma. Eu ter a conversão do negócio. Entendeu? Então, ele vai lá e ele vira o presidente da Rússia e ele quer estabelecer esse governo de novo, esse governo czarista. Então, a Rússia é comunista? Com o Putin lá, não. Desde quando o Gorbachev, esse pessoal assumiu aí, ela deixou de ser. Enquanto era Stalin, Lenin, ela era. Hoje, não pode dizer que a Rússia é um país comunista de natureza, hoje, governo, mas ela pode ser, culturalmente ela pode ser. Você entende? Existe um compliance ali, às vezes a crença deles é comunista, mas o comportamento deles não é. É o capitalismo. A Rússia tem bolsa de marcas, você vê, tem McDonald's, não sei o quê, tem um monte de coisa lá, tem internet, tem uma imprensa lá que é monitorada pelo Estado, mas ele diz que aquilo ali é uma liberdade de expressão. Mas se você vê o documentário dele, ele não quer que isso entre dentro da Rússia, ele realmente quer proteger a Rússia disso. Isso daí, esse conceito de proteção, tanto é um monarca absolutista, que tem esse conceito, que é o cara mais nacionalista que tem, que ele vai lá quase um ditador, né, do lado de cá, do lado da direita, como ele é o marxista comunista. Ele é o cara que... Os dois têm esse comportamento de travar o que é a China. A China, por exemplo, trava as fronteiras e não deixa eles terem acesso a quase nada, tudo é monitorado. Então, a Rússia e a China, elas conversam entre si por essa crença, mas não muitas vezes pelo mesmo comportamento, entendeu?
eu vejo que... E Cuba, tá? Cuba também tem a mesma visão. Se você começa a parar para analisar algumas governâncias, você vê que eles têm uma linha de ação para algumas coisas. Isso. Só que eles pregam e falam e têm atitudes enraizadas diferentes. Diferentes. E isso a gente vê assim com bastante frequência até. Sim. E como que se... Isso que é estranho, porque no Brasil, se esse movimento comunista é implantado no Brasil, um país desse tamanho, eu acho que ia ser uma loucura isso. Não, com certeza, Bruno. E assim, o Brasil entraria num outro script de movimento comunista, porque assim, a gente nem sabe o que vai sair desse filho, sabe aquela coisa que nós não sabemos o que vai dar? Por quê? Porque o Putin, ele é cristão ortodoxo, ele é da igreja ortodoxa russa, que é diferente da igreja católica, que é diferente do protestantismo, ele segue, né, a igreja ortodoxa. O Xi Jinping, que é o ditador lá da China, né, o imperador lá, o governante da China, ele é ateu, a China não tem. E nós aqui, a gente é um país quase praticamente católico cristão, então assim, né, protestante, católico cristão. Então, como é que você vai fazer o comunismo dentro de um lugar católico cristão? É isso que a gente fala, a gente não tem como, porque assim, as pautas que eles defendem vêm contra tudo aquilo que é cristão judaico, vem muito contra. Agora, cristão ortodoxo vai contra, mas a igreja ortodoxa às vezes ela tem ali um lado dela que já é meio... ela já rompeu ali com a igreja católica em algum momento, né? Então já tem um lado ali dela meio anarquista, assim, no sentido de rompimento. E o ateu não tem compromisso com ninguém, então é fácil. Comunismo num país ateu. Agora, o comunismo num país que a grande parte das pessoas se vê conservadora, mas aí você vai lá ver as pessoas que escrevem sobre conservadorismo, a gente está muito longe de ser conservador, mas a gente tem uma aspiração, né, pelo conservadorismo. Então, o conservadorismo que ele vê muita civilidade, ele vê essa questão da família, da propriedade privada. Então, a gente gosta disso. Você não quer sua casa sendo invadida, você quer sua casa sendo protegida. Se você parar para analisar ali, grande parte da população brasileira, ela tem aspirações ali, não de uma raiz, tipo, não, o brasileiro é isso. Eu acho que a grande parte da população brasileira por pessoas que são trabalhadoras, que não estão muito aí pro governo, pro lado de X ou Y. E o brasileiro, ele é o trabalhador que quer ter as suas coisas, que a gente vê muitos brasileiros cada vez mais tendo negócios próprios. Uhum. Então eu acho que o Brasil é um país mais nesse movimento. E olha que coisa... Culturalmente, você está certíssimo, porque assim, olha que coisa, a gente tem essa explosão do empreendedorismo no Brasil, que é o que você está falando, né? A gente tem um movimento ali porque a gente vai falar de conservadorismo como ideologia, ele nem se enquadraria, porque ele é mais enquadrado como um movimento, porque a história ela vai modificando, ela vai o tempo todo, ela vai tendo coisas novas. Então assim, o conservador raiz, ele cuida do passado, ele aprimora o presente pensando no futuro. Então ele vive, né, ele tem uma vida honrando o passado e pensando nos seus herdeiros. Essa é uma pessoa que pensando em levar isso, tanto que eu conto muito essas histórias para o Augusto dos avós, dos bisavós dele, né, para isso. Então, voltando ao negócio do empreendedorismo, o que você vai plantando? Quando você tem uma explosão de empreendedor, quando você vê que as coisas estão, a economia, ela começa a dar um sinal ali de não descendência, mas, né, de pelo menos sobrevivência e uma possível ascendência, você começa a falar, isso funciona, né? Eu trabalhar, eu pagar as minhas contas, eu criar uma empresa, eu guardar um dinheiro, eu comprar uma casa, uma empresa ficar um pouquinho maior, eu agora poder viajar. Tudo isso é o capitalismo funcionando, é o mercado funcionando, é você. Então aí a gente entra assim, ó, esse brasileiro que não estava
não estava preocupado com nenhum tipo de governo. Ele estava ali querendo trabalhar. Essa pessoa que você falou, sai de casa para trabalhar. Ele trabalha tão bem que ele começa a empreender. Ele consegue ter um planejamento financeiro, um planejamento de vida tão legal que consegue empreender, montar uma coisa para ele. Aí ele trabalha tão bem dentro desse ambiente que ele consegue contratar uma pessoa. E aí ele começa a pagar um salário para essa pessoa. Neste momento, para algumas pessoas que é ali da classe da onde esse trabalhador veio, ele já está começando a virar um opressor. Você entende? Porque enquanto ele estava ali só sendo um trabalhador, lutando pela vida e o Estado ou a economia pisando nele, que é aqueles memes, né? O Estado, aquela bota grande em cima da pessoa, aí ele é uma pessoa, né? Puxa vida, esse cara tem garra, né? Ele tem brio, porque ele tá apanhando. A hora que ele consegue, né? Ele de tanto apanhar mesmo, financeiramente, economicamente, tudo mais, ele consegue ainda assim empreender. E aí ele começa a ter lucro, ele virou o opressor para essas mesmas pessoas, sendo que, peraí, gente, ele só foi possível isso porque não tem um Estado gordo que fica pagando auxílio para ele ficar ali a vida inteira recebendo auxílio. Por ter empresas, por ele trabalhar. Ai, Fabi, os bilionários, ai, a Apple. Mas, gente, a Amazon emprega 1.300.000 pessoas, que, por exemplo, podia ser uma das empresas que estava dando emprego para esse cidadão que estava ganhando 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, e conseguiu ter uma boa administração financeira e empreender e sair da Amazon para ter o seu negocinho. E aí esse cara, ele tem a Amazon como a opressora? Às vezes tem, e ele vai virar daqui a pouco o opressor, mas ele tem consciência de classe, que as pessoas falam, porque ele veio de lá. Então faz uma bagunça, você fala, gente, peraí, você estava todo dia lá, dependendo do valor desse cara para viver, você manda muito bem, você vai lá e consegue articular com o teu salário menor e muito menor do que o dele, você consegue fazer um empreendimento. E agora aquilo lá te oprimia e agora você vai empreender e para alguns você vai ser opressor. A loucura, Bruno. Então aí você contrata uma pessoa para dentro da sua empresa, ele vai te ver como quem? Como o cara que te oprime, como o cara que quer só pegar você é o rico. Então esse trabalhador, infelizmente, pelo político que entra ali, aí entra a política por causa do Estado ser um Estado grande, o político vai poder fazer uma espécie de doutrinação via mídia, via escola, para ele. Então, ele que nem estava preocupado com quem era o governo, passa a pensar o que você está falando. A narrativa, que é por isso que a gente fala que é tão importante. Aí é uma criação de viés, né? Que veio, em parte, grande, do veículo maior, que é essa superestrutura, que é cultura, educação, mídia, entendeu? Mas, que o governante acaba tendo um controle, concorda? Ele acaba dando mais dinheiro, menos dinheiro, e ele acaba controlando isso de certa maneira. Acaba sendo um problema bem enraizado, se a gente parar para pensar, porque que você foi falando, né? Que a pessoa tá ali e depois vira o opressor. É aquele sentimento de muitas pessoas têm. Eu quero que você tenha sucesso, mas não mais que eu, né? Então, é mais ou menos isso, né? E eu acho que é um problema muito maior, estrutural, dentro da base familiar e de convívio ali, de estudos num todo, porque é uma crença tão difícil de ser quebrada, né? Muito difícil, porque, por exemplo, tem essas pessoas que não vão conseguir, elas vão precisar de um Estado que dê para elas uma assistência. Precisa disso. Tem gente que não consegue, tem gente que não vai conseguir ser empreendedor e vai perder o emprego que ganhava os 3 salários, que era aquela pessoa que a gente estava falando, né, agora. Ela vai perder o emprego, ela vai morrer de fome. Então tem que ter um Estado que assessora, que seja uma cama de apoio ali, né, uma cama elástica ali, na hora que ele tá, pera, segurei você aqui. Mas tratar isso como exceção e não colocar isso como
como o mote do governo, o mote do país. Então, no país, a gente paga auxílio para todo mundo, porque o Estado tem que funcionar. Quando você faz isso, você tira a possibilidade de mais pessoas empreenderem, mais pessoas terem esse sucesso, mais pessoas independentes do Estado. Aí você naturalmente, você vai precisar de menos político. Naturalmente, você vai precisar de menos gente coordenando aquela coisa que é o Estado gordo. Você pode ver em governos de viés mais esquerdista, mais à esquerda, né, que as pessoas nem gostam que a gente fala assim, mas mais social-democrata, comunista, marxista, eles têm um Estado enorme. Tem 50 ministérios, tem não sei quanto, tem gabinete para todo mundo, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E Estado que é mais enxuto, geralmente é de uma vertente mais liberal, porque eles deixam a economia meio que eu vou vender para você, de repente para você esse copo aqui, Bruno, vale muito, porque você é o colecionador de copo e esse daqui você não tem. Eu consigo vender ele para você por R$100. Só que pro Vitinho eu não consigo vender por 2, porque o Vitinho fala, mas daí é copo de requeijão, vou lá e compro, vou lá e pego. Você tá falando do trabalho em si ali da pessoa que às vezes trabalha numa empresa e isso consegue fazer uma escala, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que com a acessibilidade agora da internet, cada vez mais a gente começa a sair daquele tipo de trabalho alienado, né? As pessoas trabalhavam numa coisa, bem dentro daquela linha de pensamento que você compartilhou no começo. Eu trabalho nisso por causa do dinheiro e é isso. E é ponto. Isso, exatamente. Então eu acredito que a pessoa, quando ela consegue fazer um trabalho e aquilo ter um propósito para ela, sendo funcionário ou não, aquilo já deixa de ser um trabalho que ela tem esse viés mais alienado, porque a pessoa quando trabalha numa empresa que ela é mais uma engrenagem ali, ela não tem a percepção, ela só fica ali numa engrenagem de um todo. Que ela não percebe. E ela não percebe, ela não tem essa percepção, cai nesse enviesamento político. Sim. Porque vai cair na narrativa que está sendo falada pelo governo que está aí, entendeu? Agora, se a gente tiver a consciência, por exemplo, de que um sistema desse que funcione, uma economia que funcione cada vez mais pró-pessoas e menos para ficar favorecendo a política, a gente vai entender que está muito mais fácil da gente perceber que o que deveria nos fazer votar, ou ter a civilidade, ou ir lá e participar dessa democracia, é muito mais a gente entender o que é a economia que está sendo proposta, qual é o método de economia que é o que eu estou te falando, se a Rússia tem o costume, se a Rússia tem a crença comunista, que diferença faz para os bilionários russos? Hoje a Rússia ela não tem mais aquela pobreza que tinha antigamente. E se a China tem a crença comunista e o costume comunista, que tem aquele problemão na China de dizer que tem uma miséria absurda, então isso é o problema. Entende? Então, assim, qual é a política econômica que vai ser aplicada, né, dentro do país? Quando você vai ler e vai ver as políticas que foi, por exemplo, Fernando Henrique e o PSDB, eles eram, né, mais desse lado social-democrata, que é diferente do lado do governo que está hoje. É diferente. Mas eles... Só para contextualizar. Eu acho que Mas eles foram ótimos, eles fizeram o plano real. Exemplo assim, só para explicar o que você vai falar agora e deixar mais claro. Que nem o movimento do Fernando Henrique, ele fazia parte de um movimento político, diferente do movimento político que tem hoje, mas hoje, quais são as ideologias que a gente tem no Brasil? Como que é isso? Hoje, por exemplo... Por exemplo, assim, você vai falar do Fernando Henrique, tem uma ideologia, que é do Partido X. E o presidente de hoje tem um Partido Y, que é um movimento com a ideologia X. Como que é isso? Como que tá? Então, por exemplo, hoje, assim, se a gente fosse... o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles são duas pessoas completamente diferentes em ideologias, assim, se a gente fosse analisar. Por quê? Porque o Guedes, ele é de uma escola liberal, ele é de uma escola onde ele vê uma visão
Tanto que várias vezes ele fala, não me importa, eu falo até, né, tem uma fala dele que ele fala, tô cagando pra política. Desculpa, fala a verdade, mas ele fala desse jeito, ele fala, não tô nem aí, o que eu quero saber é de vocês trabalhando, vocês. E eu acredito nesse discurso, porque de fato, quem tá a fim de ver números econômicos, e ele tá, porque ele é um cara rico, e ele também sabe que a riqueza gera riqueza, e ele também sabe, porque é legal, Bruno, quando você, por exemplo, eu trabalhei numa multinacional, hoje a gente tem, né, uma empresa que ainda está dentro desse negócio, estava em São Paulo hoje, ontem, vendo isso daí, eles ficam felizes de repartir o lucro com os funcionários. Não é desse jeito que as pessoas falam, cara. Quando bate meta, quando o negócio entra um dinheiro violento para eles, mas entra também um dinheiro violento para quem está lá dentro. Então, assim, não é um jogo de soma zero. Não é eles ricos e a gente pobre. Não é. O negócio enriquece. A riqueza chega para todo mundo. Aqui, óbvio, cada um vai administrar a riqueza do seu jeito, né? Mas eles não é ruim nem o sistema de ganho que o Guedes defende, que é essa política mais liberal, onde todo mundo ganha se todo mundo tiver a fim de abrir mão desse lado vitimista, esse lado que só depende da política. Por outro lado, o Bolsonaro, ele é um político, ele é um cara de 30 anos de Congresso, entendeu? Então ele tem um lado ali que é totalmente voltado pro militar. E é uma pessoa que hoje representaria aquele cara. Então você imagina, aí você começa a entender, por isso que a mídia não gosta dele, por isso que a turma não gosta dele, porque ele é o cara que eles queriam tirar lá em 64. Ele representa isso. Por mais que ele fale que ele é um cara que defende a comunicação, que ele não vai regulamentar, ele é um cara a favor da democracia, ele é filho de um movimento que não deixou isso acontecer naquele contexto comunista. Então, hoje nós não temos um contexto comunista no Brasil, porque é o que eu estava te dizendo. Mesmo o Fernando Henrique sendo do PSDB, sendo esse social-democrata, que é essa outra linha mais leve, que é a New Left, né? O Roger Scruton fala que é a New Left, né? Que é a turma mais assim, né? Sapatênis, aquela turma mais pensa no tudo é, né? Os eco roads, o green, açougue de carne, de açougue de planta, que tudo essas nomenclaturas, eu não tô aqui fazendo brincadeira com isso daí, assim, não tô, mas é que chega a um nível as coisas assim que eles extrapolam, né? Tem até fazer um adendo aqui que eu tava vendo que tinha um negócio dos cachorros agora, dos pets serem tratados como o pet pode te processar. Tem um negócio assim que o seu pet pode, você representa o seu pet e você me processa. Meu Deus. Né? É um negócio, então vai para um lado que, né, é muito doido. O Bolsonaro representa tudo anti isso, ele é contra, ele não representa em nenhum momento, ele representa isso daí. Então ele é um cara que hoje não estaria dentro desse social-democrata. Então essa turma do social-democrata conversa muito mais com o Guedes, entendeu? Então, por ter o Guedes no governo, as pessoas confiam na economia, investem, compram ações, então por isso que a Ibovespa bate recorde, não sei o quê, porque estão vendo que ali tem um cara que está pensando na economia, ele não está pensando no viés político, que era mais ou menos o que o Fernando Henrique fez. Por mais que ele fosse ao começo da vida dele, ele foi meio mais comunista, né? Foi lá do lado... Sério? E aí ele vem para o social-democrata. O Lula já é filho do marxismo. Ele é um cara que ele gosta ali. O Haddad, ele tem um livro, o Fernando Haddad, ele tem um livro onde ele fala da escola de Frankfurt. Ele fala que o pensamento dele foi formado lá. Essa escola de Frankfurt é aquela que eu falei lá no começo, que era aquela que estava ali, bebendo água limpa da Revolução Russa da União Soviética. Tem um livro do Fernando Haddad que ele fala, faz um adendo ali falando sobre isso. Se o Haddad é o filho do Lula ali, né? Então imagina como que é isso daí ali dentro para eles. Eles realmente têm Gramsci, eles têm essa questão marxista muito forte ali. Então ele é um passo mais atrás do que o Fernando Henrique. Então, essa junção, por exemplo, Alckmin e Lula é tipo social-democrata com marxismo, entendeu? Então, por isso que as pessoas falam, mas não me estranhou. Eu fiquei triste quando aconteceu isso, porque eu falava, nossa, eu votei a vida inteira, não. Votei até os 30 anos achando que eu estava votando contra, mas na verdade eu estava votando do mesmo lado. Só que eu estava votando talvez na economia. Eu não estava votando no viés, entendeu? Eu estava olhando o Fernando Henrique como ministro da economia. E ele acertou muito com o Plano Real. Ele tirou a gente de um problemão.
Então, você entende? Se a gente começar a observar a economia, que me importa se é JB, se é Zé, se é, o que ele tá prevendo economicamente para o país? Ele está prevendo um crescimento, ele tá prevendo que a gente dependa cada vez menos do Estado para as nossas manifestações religiosas, está protegendo a família, está protegendo o nosso território? Pronto, é isso que o Estado tem que fazer. Proteger a propriedade privada, ele tem que proteger o nosso estado, nossas fronteiras, ele tem que ter ali um sistema de saúde que nos acuda ali, porque a gente, né, se a gente paga imposto, a gente tem que ter você viu, teve um influencer aí que foi para a Europa e passou mal na Europa e nem com todo o dinheiro dele ele conseguiu atendimento médico. Teve que correr para dentro de hospital e mesmo assim não foi atendido dentro de hospital ali na Europa. Sério? É verdade. Felipe Neto, se você olhar ali, ele passou mal, porque lá não tem SUS, lá não tem isso daí. Lá eles foram tão liberais na economia que eles esqueceram de montar até o sistema aí que ajuda hoje milhões e milhões de pessoas. Então, eu sou super a favor de ter esse estado. Eu não, mas um conservador de fato, assim, né, uma pessoa, ele é a favor do Estado ter essa... Ele não é a favor, por exemplo, do Estado ter uma educação doutrinatória, entendeu? Ele não é a favor das fronteiras serem protegidas com um nacionalismo militar, que não pode entrar refugiado, não pode sair gente, entende? Por isso que eu digo, é um movimento. Essa figura hoje não tem no Brasil. Você perguntou o que tem hoje no Brasil? Não tem essa pessoa, esse estadista, não tem isso. Mas hoje a gente tem claramente duas pessoas que estão cooperando para que haja um liberalismo na economia, um certo tipo de apego pelas essas coisas importantes para a maioria dos brasileiros, que é a família, as questões dos costumes familiares, as questões dessa coisa da ideologia de gênero para crianças, né, essas coisas que a gente não é uma coisa, nós não somos a Europa, a gente não é não somos, a gente está em outro lugar, a gente está sob outra influência. Nós não estamos ali sob influência. Ali, a Europa, a França, tinha reis. Vai ver a história deles. Lá, em 1500 a gente estava sendo descoberto. Esses reis já tinham palácio, assim, eles já estavam velhos, eles já tinham morrido, já tinha gerações e gerações naqueles palácios. Gerações e gerações naqueles palácios. Então eles são muito para frentex, entendeu? A gente não é assim. Apesar da gente ser colonizado, né, por europeus, a gente é muito mais... tem aquela frase que eles dizem até que é errada, mas a gente é liberal na economia e conservador nos costumes, assim, a gente é muito mais, né, preza por esse lado. Então hoje a gente tem claramente essas duas, você olha perfeitamente, você vê o que você tem que defender, aí você vai se apegar à narrativa política, aí ferrou, né, aí você vai olhar pro cara, aí você fala, viu, então aí o cara falou bonito, ele te convence, mesmo se ele tá vendendo uma coisa terrível para você. Agora ele fala asneira, mas tá protegendo um negócio ali que é importante. Então hoje dentro do país você não tem essa junção dessa pessoa que fala, crença e comportamento, entendeu? Então, há uma crença, mas o comportamento às vezes não bate. Eu acho que a gente vê hoje esse descompasso, né, em várias situações no Brasil. Porque vendo a estrutura do Brasil, né, em tamanho, em produção, a gente poderia, né, ser líder mundial em várias coisas, e não depender economicamente de várias situações que a gente vê que o país fica, se coloca até, vamos colocar assim, né, e tem insumos para isso, né? Sim. Ontem mesmo eu estava conversando lá, né, com o Pugli, que é o cabeleireiro, né, que eu vou e que é muito estudioso, muito antenado nesses assuntos também. A gente estava falando sobre isso, né? Como que a gente não percebe como que as pessoas não percebem, né, essas narrativas que vão sendo, todas elas vão sendo, você vai falando sobre uma ideologia e você vai atropelando a outra, então você se diz uma coisa, mas seu comportamento é completamente diferente do que aquilo que a ideologia é no conceito.
Então, as pessoas elas estão ficando tão fora dessa nomenclatura, né, das coisas, de como que o que é o conservadorismo, o que é o social-democrata, o que é o comunismo, que elas vão falando o que elas acham. Então, assim, a narrativa que cai na mais suave, aí eles vão lá e associam fulano com aquilo, e aí as pessoas falam, não, é isso daqui que eu tenho que defender, é isso daqui, eu sou dessa turma aqui. Mas a hora de você falar, viu, mas você sabe de onde vem isso? Do porquê que vem isso? De você ter o ônus, né, que é aquilo que eu estava falando para você no começo, de você colocar o ônus na sua conta. Ah, bom, beleza, você vai defender esse Estado gordo, essa coisa do Estado, né, tomar conta de tudo e ter que ter essa estrutura para que seja operacionalizado. Por que a gente não cresce, que é o que você falou, né? Por que a gente não, mesmo sendo um país cheio de coisas, a gente não consegue crescer? Porque a gente não consegue avançar economicamente, financeiramente. Quanto mais auxílio a gente põe para dentro desse negócio, mais a gente aprisiona as pessoas em salário pequeno, em menos oportunidade de crescimento. Quanto mais a gente promove empresas e quanto mais a gente educa esse cidadão rico ou esse empreendedor de que há um papel, ele tem uma responsabilidade social sobre as pessoas, mas isso a gente precisa educar as pessoas, que é aquilo que a gente estava falando no começo. Precisa começar a ter uma teoria a respeito, que é aquilo que você falou que você não teve isso na escola, não teve isso em casa, então ainda hoje a gente não tem, precisaria ter isso daí para começar, né, a falar, viu, você vai empreender, você vai ser rico, mas você vai ter uma responsabilidade sobre as pessoas, você vai ter que dar, né, lutar com todas as forças para a sua empresa ser uma empresa saudável, para que você possa pagar salários, que o salário seja justo, que você faça uma distribuição de renda no final do ano quando você tiver lucro, que isso seja aberto para os seus funcionários. Então, quem que não quer entrar num negócio desse? A não ser que a pessoa seja muito preguiçosa, entendeu? Vai ter, mas é impossível as pessoas poderem escolher entre ser independentes do Estado e serem pessoas que têm consciência do que é ser uma pessoa X ou Y, e ela optar em ser uma outra coisa onde um Estado mantém ela ali o resto da vida dentro daquele status quo, ele defendendo ali pessoas que ele não... não, mas não, esse daí não, o Stalin não, Stalin não, eu gosto do Lenin, Fabi, o Stalin não, mas um era amigo do outro, é uma coisa que você falar que você gosta, né, de um, sei lá. Mas vocês têm o Hitler ali do lado de vocês, né, que era o nazista, que veio ali de uma... Que era porque eles falam, né, que o Hitler era nazista, contra o Stalin, que era comunista, porque eles brigaram ali, né, então... sim, temos, então a gente vai ter que carregar os ônus dessas pessoas e nós não vamos fazer a nossa história. Você entende? Aí você fala, viu, nossa, aí você passa a vida inteira gritando ou fazendo de conta que não está acontecendo nada, mas você tem que ir lá votar. Aí você vota sem perceber que você está minando o crescimento teu mesmo do país, porque você mal conhece a política econômica que está sendo apresentada. Aí você fala, bom, então tá bom. Aí depois essa pessoa vai pedir emprego, aí não vai performar, aí você vai cobrar e vai falar que aquilo que eu falo nos stories, que você só quer resultado, né? Mãe, eu vou trabalhar, eu não aguento mais, eu tenho que trabalhar 9 horas por dia, não aguento mais, eu sou analista, eu tenho que ficar fazendo análise. Esses dias eu dei um treinamento lá na empresa, né, esses dias, e aí eu abri ali, né, por exemplo, vou dar um exemplo, eu abri a definição de vários cargos, e aí tinha um lá que era o analista, né, e eu lembro quando eu fui promovida a analista, eu cheguei um dia pro meu gestor e entreguei uma planilha que eu tinha feito, demorei 3-4 horas para fazer a planilha, entreguei para ele a planilha, imprimi e entreguei. Ele não pegou, eu entreguei e fiquei com a mão assim, segurada, assim, estendida assim, ele olhando pra mim e falou, e aí, aumento ou não aumento? Eu falei, eu? Ele falou, uai, você não é analista? Analista analisa e já me fala, eu vou só tomar a decisão, eu sou o gerente, se eu vou ou não acatar o que você analisou. Então peraí, voltei para estudar a planilha, porque o meu cargo como analista, eu tenho que analisar. Aí uma pessoa que desconhece o termo analista vai para casa e fala, mãe, ele fica perguntando para mim se ele tem que fazer tal coisa ou tal coisa. Ele que é o gerente. Não, mas o seu cargo é para você falar para ele vai só decidir. Você entende? Então, assim, a educação na empresa, isso daqui estoura lá na empresa. Estoura lá porque lá eles vão se ver como vítimas desse sistema que enriquece e que não enriquece eles.
Essa educação, essa não educação que a gente não faz com os termos apropriados de economia e de política e de viés, quando a gente não pontua isso dentro da escola ou dentro de, sei lá, de formações, dentro de conversas entre nós, essa pessoa, quando ela cresce, ela vai trabalhar, ela geralmente vai ver o mundo da maneira como ela está escutando as pessoas falarem. E aí vai bater, né? Porque a gente não tem só empresário legal, né? A gente tem um monte de gente que... E tudo a gente volta na base, né? Tudo isso acaba voltando na base. E é onde que as pessoas têm que ter a consciência em tudo em relação a isso. Por quê? Na hora que ela vai votar, ela tá escolhendo. Entendeu? E é muito louco isso. É muito louco. Aí você fala assim, viu? E como né? É que essa pessoa não pode não entender do negócio? Então, por isso que eu comecei a falar disso, né? Porque eu falei, gente, vocês estão equivocadíssimos. Vocês estão dentro da faculdade. Então, por exemplo, esse negócio do FIES, do FIES, né? Deles serem pagos, do Estado pagar uma faculdade particular para eles fazerem. Isso é fantástico. Porque, assim, isso é um papel que é legal. Por exemplo, é como se fosse essa ação entre os empresários. É como se os empresários se unissem, daquilo que eu falei agora há pouco, dessa responsabilidade social de que, viu, nós temos a responsabilidade de formar o resto da sociedade. De ajudá-los a chegar no ensino superior, a serem pessoas aptas para o mercado de trabalho e intelectualmente para aquilo. Então, já que os empresários não fazem isso de uma maneira, por um monte de fundação, eu sou bolsista de uma fundação, tal, fui, né? Então, o Estado, olha o papel do Estado nessa situação aí do FIES. Eu acho fantástico. Isso daí é uma ideia do governo do Lula, entendeu? Então, quem promoveu isso daí mais foi ele. Isso é fantástico. Mas isso, eu não tô vendo ele ali, eu tô vendo o que ele fez para colocar as pessoas para dentro da faculdade e para eles serem profissionais. Aí, a hora que eu estava lá dando aula, eu tô vendo um monte de gente desestimulado, desmotivado, porque ia trabalhar num lugar, muitas vezes, que não ia ganhar o que estava achando que ia ganhar com 3 anos de faculdade, que eles achavam já que eles tinham que ganhar muito, porque eles vão trabalhar com uma pessoa que já é mais rica do que eles, então que essas pessoas, então eu não vou mais trabalhar, então vou largar a faculdade, vou largar o trabalho. A geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Aí você fala, meu Deus, quem tá falando isso daí pra vocês? Aí você vai ver, tem até professor dentro de sala de aula falando. E eu não falava, porque eu achava tão antiético quem falava, que eu falava, eu não posso falar, né? Então, a hora que eu comecei a sair, né, de dentro do ambiente da sala de aula, eu falei, agora eu vou falar. Porque eu tô vendo que eles estão ligando uma coisa na outra. Tem uma frase do Schumpeter, né, que é um político, que é um pensador econômico, né, um economista. Ele fala uma frase que é linda. Ele fala assim, ó, o capitalismo, o mercado, esse movimento do mercado, do mercantilismo, da gente, né, vender e comprar e trabalhar e prosperar, e empreender, ele não é uma via para que as princesas tenham mais meias calças, para comprar mais meia calça de seda, ele fala, né? Não é para que as princesas tenham acesso a mais meia calças de sedas. Não, é para que a vendedora da meia calça tenha acesso a essa mesma meia calça de seda. Entende? O movimento é o contrário. Então, eu estou dando aula para vendedora, muitas vezes. E eu queria que a vendedora entendesse que se ela fosse uma boa aluna, que se entendesse o que ela precisava entender, a técnica ali, e não o meu discurso, o que vai adiantar meu discurso? Então, o professor que milita em sala de aula é indecente, é horrível isso. Porque o que adianta ele fazer isso, entendeu? Se ele tem que ensinar a prática para esse aluno. Se ela sai de lá madura tecnicamente e vai para dentro de uma empresa e entende que a empresa é o meio para ela poder prosperar financeiramente e comprar, inclusive, a meia calça que a princesa usa. Pô, ninguém não quer isso. A inteligência profissional. Eu falei, escrevi o livro, né, tal, mas aí faltava essa parte política. Eu falei, não, uma hora eu vou pegar para desenrolar. Posso um recadinho? Já está fazendo merchan? Pode. Vou passar um recadinho aqui pra galera. Tem que agradecer ao nosso patrocinador, HCred. A HCred é uma empresa aqui de Avaré, está presente já no Brasil todo e ajuda as pessoas que querem abrir seu primeiro negócio, ou você quer ter um fluxo de caixa maior, quer expandir o seu negócio. O HCred tem várias linhas de crédito que vai te ajudar a
expandir o seu negócio ou abrir o seu primeiro negócio. E, acho que tá muito legal o nosso papo. E acho que a gente tem que falar um pouco agora mais sobre o capitalismo. É uma coisa que a gente começou a falar agora. E entender um pouquinho melhor como que está sendo isso no Brasil. E por que essas pessoas têm tanto enviesamento sobre isso também, né? Sim. Então, Bruno, sobre o capitalismo que você me perguntou. Vamos trazer para o cenário aqui do Brasil. Se a gente conversasse com os nossos bisavós, por exemplo, você contou muito sobre a minha família, você e o Gael a gente conversou bastante sobre a minha família, como que foi, né, a descendência. Inclusive, esse podcast está disponível no nosso canal no YouTube, no Spotify. Não esqueçam de se inscrever, clica aqui no sininho. Pra vocês conhecerem a história da Fabi no nosso primeiro programa, lá na nossa primeira temporada, lá no barzinho. O seu Zeca, meu Deus Pedrinho, que agora tem Chopp Black, pode falar? Pode falar. Legal. Não, lá a gente falou sobre esses imigrantes italianos que vieram para cá, né? Que a gente até estava conversando aqui agora do sobrenome e tal, né? Como é mais fácil falar naquela região que é mais, né? Veio mais italiano. Então, a gente foi sentar para conversar com essas pessoas e eu conversei, né? Muito, muito com a minha avó sobre isso, assim. A vida deles não era fácil. Quando a minha avó faleceu, ela tinha uma vida muito melhor do que quando ela chegou ao Brasil. Ela não veio, né, da Itália, mas quando os pais vieram então daí você já percebe que tem um movimento de melhora quando há o capitalismo. Porque aqui nós não somos o socialismo. Fabi, mas teve governo de esquerda, mas a gente nunca teve uma administração socialista. O que é? Nunca teve aquele cara ditador que foi falar, né, lá como Xi Jinping, com Putin, que aí para tudo para escutar. Até a rainha da Inglaterra, muitas vezes, às vezes as pessoas falam, mas ela é monarca, né? O monarca, ele tem essa figura de falar aos súditos e tal. Mas aqui no Brasil, a gente sempre teve o mercado. A gente tem o Banco Central, que agora é uma autarquia, né? O Guedes, a equipe econômica dele liberou, o Banco Central já não é atrelado ao governo como era antigamente, ao Estado, ele já é independente, então ele já pode fazer transações que ele acha importante sem o presidente falar ok, sem passar pelo Senado, sem passar pelo Congresso, enfim. Isso é ótimo. Isso vem, né, porque foi construído antes disso, foi construído uma economia, assim como eu disse agora do Fernando Henrique. Então, hoje a gente tem um Estado muito melhor do que o que foi no começo do século. Isso é graças ao capitalismo. Hoje a gente tem mais empresas do que a gente tinha no começo do século. Isso é graças ao capitalismo. Hoje a gente tem mais empreendedores no Brasil do que a gente tinha no começo do século. Isso é graças ao capitalismo. Eu sinto muito, mas eu não tenho outra coisa para falar. É isso. Não sei quem acha. Não, é isso. É o livre mercado. É o mercado. Eu comprar uma coisa que você vende e você aumentar a sua demanda, a sua produção, porque a oferta do seu produto e a demanda dele está crescendo cada vez mais, e você então enriquecer e aplicar na bolsa, e daí você criar outras empresas e essas empresas chegarem outras pessoas e outras pessoas empreenderem. Você acha que hoje o capitalismo é uma evolução de governança? Sim, com certeza, isso economicamente sim. É que a gente, muitas vezes, vê o capitalismo só como o tio lá, né? Aquele óculos lá, aquele meme, né, da cartola lá dos Estados Unidos, né? Aquele cara que era porque vem de lá as escolas econômicas. Então, assim, tem muito dessa questão, né? De ter sido muito batido de frente com os ricos americanos versus a pobreza que existia na Europa. Então, assim, mas aí a gente vai entrar para dentro, as ideologias eram completamente diferentes. Os Estados Unidos é um governo ali, é um país federativo, né? Cada estado ali resolve por si. Então, a política deles ali é muito pró o estado. Então, você... Eu acho que eu achei muito legal o que você está falando. Nesse programa a gente focou muito na parte nacional, né? A gente comentou muito sobre isso. Eu acho que a gente poderia gravar um outro programa para você destrinchar mais sobre essa parte
nos Estados Unidos. A gente eu queria depois conversar com você também sobre a parte da gente entender ali do movimento da guerra, né? Da Rússia e Ucrânia, né? Da Rússia e Ucrânia, sim, que parece que é uma coisa nova, mas não sim, é. Não é. E é muito legal a gente entender. Muitas pessoas reclamam muito do Brasil, mas essa liberdade financeira que a gente tem, sem o governo falar, viu, você vai crescer só até aqui, o resto é nosso. Eu acho que é uma coisa que é fascinante, sabe? Sim. Eu vejo dentro da minha família mesmo, minha mãe hoje, ela tem a casa dela. Melhorou, né? Melhorou. Se hoje eu conseguir fazer um trabalho que eu gosto, foi porque ela conseguiu crescer, e eu vim já numa condição melhor, que minha família vai ter uma condição melhor, e a gente vai passando isso de uma geração para outra. É isso por aí. Questão de um modelo de um país, sim, que é mais liberal, sim, que dá essa oportunidade para a galera que não é do mimimi, né? Sim. Aí vai ter gente que vai escutar, a gente vai falar, mas aqui tudo piorou. Na minha casa, meu pai perdeu isso, meu pai perdeu. Então, óbvio, gente, nada entendeu? Não tem unanimidade, nada. Aliás, uma sociedade sadia é uma sociedade onde não existe uma doutrina e uma aceitação para tudo. Senão a gente vai falar até de termos como fascismo, né? Então, assim, óbvio que terão diferenças entre crescimentos, mas se você for pegar estatisticamente, a gente, pelo número de pessoas que nasceu, pelo número de pessoas que hoje que morreram e o que sobrou, que somos nós, assim, mais uma galera, há uma ascensão, o crescimento econômico melhorou para nós, né? É o que você falou, para mim eu tenho essa sensação, você tem, se a gente for sentar para conversar com todo mundo aqui. E a acessibilidade, né? E isso hoje é o capitalismo. O que eu posso fazer? É o capitalismo. Então, o capitalismo opressor lá da África, que compra os portos e vão lá e faz ali o que estão fazendo. Cara, existe esse lado horroroso, que é o que eu falo. Em vez da gente ficar gastando tempo em ficar batendo no capitalismo e ser pró um negócio que Estado maior e a turma mais político para dentro para tomar conta da gente, vamos arrumar o capitalismo, vamos melhorar essa consciência de responsabilidade social, civilidade. Não, mas você fala isso, a turma fala, não, mas peraí, também. Não é assim, né? Também não vou dividir, é isso aí, né? Também não vou, é aquilo que você falou, né? Também não quero que você fique tão rico assim mais do que eu, né? Pera. Calma aí, né? Calma aí. Aí você fala, entendi. Então não é crescimento para todos, é só para alguns. Então eu acho importante a gente fazer isso que você fez, a gente pontuar e colocar cada um no seu, e cada um fique com o seu ônus. Fique com o seu. A gente tem, né, a minha visão de vida. Várias vezes eu falei, gente, se eu sentasse para conversar com o Bolsonaro, eu gostaria de falar algumas coisas para ele, mas eu falaria. Olha, o seu jeito de falar, o seu jeito de se posicionar, eu teria várias coisas para colocar. Isso que você fala, isso que você. Mas é o ônus. Não dá pra gente ter tudo perfeito, entendeu? É uma pessoa que tá ali fazendo um papel daquilo que eu acredito, do que eu acho que é o certo. Para minha visão de mundo, é isso que eu acredito. Ali, a gente tem uma outra pessoa que fez várias coisas, né? O Lula foi preso, teve toda a situação dele ali com a Lava Jato, com o Moro. E tem pessoas que olham para isso e falam, não, isso corresponde ao meu jeito de ver a vida. Ok para isso. Então, você tem que carregar esse ônus, você tem que carregar isso daí. Eu acho legal o que o Lula fez. Pronto, agora você não pode falar assim, o Lula não fez nada. Não, pera. Calma aí, né? Não, entendeu? Não, eu acho legal o que o Lula fez, mas é o nosso ônus. Eu não acho legal o que o Bolsonaro faz e é o ônus só, entendeu? Então, assim, vamos carregar os nossos ônus. O que não dá é para fazer de conta que aquilo que você falou no começo, que eu achei muito importante. O que não dá é para fazer de conta que não está acontecendo nada e, né, votar e viver a vida como se você só estivesse trabalhando e indo para sua casa e sendo uma engrenagem na máquina. Não, você é uma peça importante na máquina. Porque você é a pessoa que vai dar poder para alguém que vai tomar conta do lugar que você vive. Eu acho. Isso é muito. Eu acho que é importante a gente sempre volta na raiz de tudo. Se você parar para analisar que cada um ali, num todo, pode transformar muito. Sim. A gente vê que a guerra da Rússia influenciou muito aqui nessa elevação de preço, em tudo. A gente for
para estudar a raiz do conhecimento, a gente para entender que nosso propósito de vida é alinhado ao todo. Entendeu? Exatamente isso. É muito simples. Aí a gente vai cair lá naquela conversa de metafísica, né? Lá naquela coisa, metafisicamente, né? E a gente teria a judiação, as pessoas não terem acesso a isso, né? Fabi, muito obrigado por você ter participado do podcast. Obrigada a você pelo convite, Bruno. E te agradeço. Se você curtiu, a gente fica o convite já para você voltar. Obrigada. E a gente destrinchar mais aí coisas. E eu volto, sim. Muito obrigado. Deixa o seu Instagram pra galera. É Fabi Pinhata. P-I-G-N-A-T-A. G mudo, né? Que aqui tem que falar. É isso. Pra galera que quiser comprar seu livro. Tem aqui no Manacá, tem no Amazon, tem na Americanas. O link tá no seu perfil? Inteligência Profissional, tá no meu perfil do Instagram. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que tenha ficado aquele gostinho de quero mais. E é isso, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Sigam a gente no nosso Instagram, DreamPDC, episódios completos no YouTube e Spotify. E fica o convite, sigam o meu perfil, o Bruno Loureiro. Até o próximo programa.